Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Vamos, em mais uma reunião doméstica, dar continuidade aos nossos estudos bíblicos que temos desenvolvido sobre a pessoa e a obra bendita do Espírito Santo. Agora, vamos nesse momento abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. O nosso texto é Atos, capítulo 4, versículo 31. Texto que diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esse é o nosso texto. Claro que vamos fazer uma referência, vamos fazer remissão a várias outras passagens, inclusive de Atos, não é? Mas esse é o nosso texto para começo de conversa. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te buscamos nesta hora, nós suplicamos de ti tua bênção e tua graça maravilhosas e pedimos a ti que estes estudos nos encham da tua palavra, nos estimulem a te buscar e te buscar com ansiedade que o momento requer, que a nossa necessidade requer, e mais ainda, Senhor, que sejamos nós levados por esses estudos a não limitar o poder de Deus e nem tampouco as grandezas da sua dispensa, que não limitemos ao Senhor em possibilidades de infindas experiências com o Espírito de Deus. Ajuda-nos, aprofunda em nosso coração, aprofunda em nossa igreja a obra do Espírito Santo. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, nós já dissemos que a partir do batismo com o Espírito Santo, a obra dessa pessoa bendita da Trindade, neotestamentária por excelência, abrem-se possibilidades de experiências espirituais muitíssimo mais ricas do que as vivenciadas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, sobretudo no que respeita o enchimento do Espírito e os avivamentos espirituais. São os temas sobre os quais começamos a vislumbrar desde o domingo último que tratamos a respeito do nosso tema. Entretanto, nós destacamos ali também, no último encontro que falamos a respeito, que dentre essas experiências, algumas se encontram no campo do que necessariamente tem que ocorrer, destacando nesse sentido a ordem do apóstolo Paulo, tal qual se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 18 e seguintes, versículos 18 ao 21. Por esse prisma, pelo prisma observando a obra do enchimento do Espírito Santo, pelo prisma daquilo que precisa acontecer, que deve acontecer, que tem que acontecer, os cristãos devem ser constantemente cheios do Espírito, independentemente de estarem vivendo ou não em períodos de poderosos despertamentos espirituais. Dizendo de outro modo, o enchimento, o controle, o domínio do Espírito deve ser a característica marcante, notória, evidente de todos os crentes verdadeiros em todo o tempo. É nesse sentido que o livro de Atos registra que os apóstolos orientaram a igreja de Jerusalém a eleger 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Isso está em Atos capítulo 6, versículo 3. Isso quer significar que é possível distinguir pessoas cheias do Espírito do modo como é possível conhecer sobre sua reputação e sobre sua sabedoria. O enchimento do Espírito, meus irmãos, é visto como uma marca que deve ser evidente ao longo da vida dos crentes. Muito bem, Lucas também, neste mesmo vão de
de ideias, informa que Pedro era cheio do Espírito. Isso está em Atos capítulo 4, versículo 8. Diz também que Estevão era homem cheio de fé e do Espírito Santo. 2 vezes Lucas informa sobre Estevão como sendo um homem cheio do Espírito. Atos capítulo 6, versículo 5 e Atos capítulo 7, versículo 55. Lucas também diz em Atos que Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Isso está em Atos capítulo 11, versículo 24. E diz ainda que Paulo era cheio do Espírito em Atos 13, versículo 9. Percebam comigo que aqui não se diz que esses homens ficaram subitamente cheios do Espírito, mas que eles eram cheios do Espírito. Eles eram cheios do Espírito como uma marca evidente ao longo da sua vida. Lucas, portanto, assim como Paulo, fala sobre ser cheio do Espírito como uma qualidade verificável, uma qualidade que caracterizava a vida desses homens, não é? Como também a vida de Jesus. Porque em Lucas, no Evangelho, capítulo 4, versículo 1, o evangelista também diz ali que Jesus era cheio do Espírito naturalmente, guardadas todas as devidas proporções. Mas ainda, meus irmãos, aqui em Atos ainda, a gente pode verificar que do modo como as boas obras identificavam uma discípula chamada Dorcas, devemos nós ser identificados como cristãos que somos guiados pelo Espírito, controlados pelo Espírito, cheios do Espírito. Eis o enchimento do Espírito como um ato contínuo, um andar diário, não é? Aqui, em Atos capítulo 6, versículo 5, em Atos capítulo 7, versículo 55, Atos 11, versículo 24, esses textos que acabei de citar para vocês, acontece uma tradução de uma palavra grega para cheio, cheio do Espírito. Mas aqui, quando Lucas se refere a Dorcas, ele usa também esta mesma palavra grega, mas a Ara traduz esta palavra em Atos 9:36 como notável, onde se lê que Dorcas era notável pelas boas obras. Era uma mulher caracterizada pelas boas obras, do mesmo modo que Pedro e Estevão e Barnabé e Paulo eram também homens caracterizados pelo controle do Espírito Santo sobre sua vida como um andar contínuo. Agora, a par desse constante e imperioso enchimento do Espírito, o livro de Atos também narra experiências de enchimento súbito, a caracterizar uma obra extraordinária do Espírito. No dia de Pentecostes, ao cumprir-se a promessa do Pai, Atos capítulo 2, versículo 4, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, versículo 31, texto que lemos no princípio, é dito ali que em resposta às orações da igreja, todos ficaram cheios do Espírito Santo outra vez. Nós temos ali basicamente o mesmo grupo. O mesmo grupo foi cheio do Espírito no dia de Pentecostes e também o mesmo grupo foi cheio do Espírito como resposta às orações da igreja. Em Atos capítulo 4, versículo 31. Notemos que o batismo com o Espírito e o enchimento com o Espírito são experiências distintas, mas indissociavelmente relacionadas. O batismo é a experiência inicial da fé, sem a qual não há possibilidade de enchimento do Espírito. O batismo é uma experiência única, uma experiência irrepetível. Quanto ao enchimento extraordinário do Espírito, há uma constante possibilidade dele repetir-se. Mesmo o enchimento do Espírito como ato contínuo deve ser uma experiência progressiva ao longo da vida cristã de todos os crentes verdadeiros. Então, dito isso, por um lado, nós estamos a reconhecer que o evento pentecostal, que o derramamento do Espírito no dia de Pentecoste tem um aspecto único, que é parte daquelas ações do Salvador realizadas de uma vez por todas. O batismo com o Espírito em cumprimento à promessa do Pai é uma atividade messiânica única, tão única quanto a encarnação, a morte, a ressurreição e a ascensão
de Jesus Cristo. Agora, por outro lado, nós também afirmamos que o cumprimento da promessa do Pai abriu possibilidades de experiências constantes do Espírito, como a que temos discorrido até aqui, não é? E também abre oportunidade para experiências repentinas do Espírito Santo, experiências perceptivelmente poderosas, que têm sido denominadas de avivamentos ou despertamentos espirituais. Essas experiências têm ocorrido, digamos, em momentos pontuais da história da igreja. Elas acontecem, sobretudo, quando a igreja se encontra em estado de mornidão espiritual, de morte aparente. Em geral, os grandes avivamentos foram precedidos de apatia espiritual, de transigência com o pecado, de negligência para com as escrituras, de pouco impacto da igreja na sociedade, de conversões verdadeiras escassas. Mas quando os avivamentos acontecem, eles transformam esse estado de coisas porque renovam a vitalidade da igreja, trazendo consequências de longo alcance, inclusive no mundo e as estruturas da sociedade. Agora, a minha questão é, a par da existência ou da coexistência desse enchimento espiritual, ao lado da experiência ordinária de enchimento do Espírito Santo. Vê se você está me compreendendo. Não é? De um lado existe um enchimento do Espírito que está no campo do que deve acontecer. Todos os crentes devem ser contínua e progressivamente cheios do Espírito Santo, na sua experiência normal de vida cristã. Agora, a par dessa experiência, existe a possibilidade de poderosos enchimentos, de enchimentos súbitos, de derramamentos extraordinários do Espírito Santo, e é precisamente isso que tem sido chamado de avivamento ou despertamento espiritual. Como é que se conceitua, então, pastor, avivamento, não é? Então, notem, avivamento tem sido conceituado por aqueles que estudam o fenômeno, grosso modo, como uma obra extraordinária, temporária e soberana, pela qual Deus promove no meio do seu povo uma percepção terrificante da sua presença, com consequências espirituais profundas e de longo alcance na vida da igreja e no mundo em volta. John Armstrong, por exemplo, conceituou o avivamento, aspas, para ele, como a intervenção soberana do Espírito de Deus, o Espírito de Pentecostes, movendo-se impetuosa e poderosamente por toda a igreja visível, ao abençoar o ministério normal da palavra de Deus e a oração na vida, tanto dos crentes veteranos quanto dos novos convertidos. Podemos entender isso, Armstrong continuou dizendo, podemos entender isso como uma temporada extraordinária, intensa, de bênçãos sobre o cristianismo normal neotestamentário. Stephen Alford, citado por Russell Shedd, definiu o avivamento como, aspas, para Alford, aquela estranha e soberana obra de Deus na qual ele visita o seu povo, restaurando-o, reanimando-o e libertando-o para receber a plenitude das suas bênçãos. Outro estudioso do fenômeno do avivamento é Richard Owen Roberts, para quem o avivamento é, aspas, para ele, um extraordinário movimento do Espírito Santo que produz resultados extraordinários. Para David Martin Lloyd Jones, o autor do grande clássico a respeito do tema, chamado Avivamento, um livro da editora das publicações evangélicas selecionadas, né? Esta é a editora desta obra clássica, uma obra que causou profundo impacto na minha vida há mais de 10 anos atrás. Lloyd Jones disse, um avivamento é um milagre, é algo miraculoso, um fenômeno excepcional, é a mão do Senhor e ela é poderosa. Um avivamento, em outras palavras, é algo que só pode ser explicado como uma ação e intervenção direta de Deus. Um avivamento, por definição, é a poderosa ação de Deus e é um ato soberano de Deus, é algo independente. O homem nada pode fazer, Deus e somente Deus
é quem o faz. Essas definições propostas nos fazem concluir que os avivamentos possuem pelo menos 3 características que julgo devam ser ressaltadas aqui para os meus irmãos. Em primeiro lugar, o avivamento é uma obra divina soberana. Trata-se de uma obra de Deus. Nós não sabemos produzir avivamentos. Nós, no máximo, produzimos reuniões entusiásticas. No máximo, nós podemos nos tornar animadores, meio patéticos. Ou, num outro extremo, exigir e insistir em um culto absolutamente formalista e enfadonho, como se isso fosse sinônimo de reverência, nem sempre é. Mas avivamento é outra coisa, nem é reunião entusiástica, nem é culto formalista e enfadonho. Avivamento é outra coisa, é uma obra soberana de Deus, e pelo fato de ser uma obra soberana de Deus, que somente Ele pode fazer, nós jamais o compeliremos a produzir um avivamento. Embora se saiba que avivamentos históricos foram precedidos de períodos de oração. Algumas pessoas sentiram o fardo da igreja, tomaram sobre si esse fardo, perceberam que a igreja carecia urgentemente de uma nova visitação de Deus, dobraram seus joelhos e foram orar. Então, isso também precisa ser dito. Entretanto, nem é uma questão de produzir ou reproduzir certas fórmulas ou de cumprir certos pré-requisitos. Nós simplesmente não conhecemos os caminhos do Espírito. O Espírito Santo promove avivamentos pelas razões que só a Ele pertencem, quando Ele quer, como Ele quer, onde Ele quer. Mas nós podemos orar e suplicar a Deus por avivamentos. A segunda característica dos avivamentos é que eles são uma bênção extraordinária sobre uma bênção ordinária. Eu estou querendo dizer com isso que um derramamento poderoso do Espírito não opera nada novo em essência. A novidade é apenas qualitativa, porque avivamento é uma intensificação do cristianismo bíblico normal do Novo Testamento, embora experimentado de uma maneira totalmente nova e com resultados surpreendentes. Noutras palavras, eu quero dizer aos meus irmãos que o que a igreja experimenta em dias normais, o que a igreja experimenta em seus dias normais? A igreja experimenta a presença de Deus em sua vida de oração e em seus encontros? Sim. A igreja experimenta a conversão de pecadores? Sim. A igreja experimenta a ministração da palavra de Deus realizada com poder e com impacto nos corações? Sim. Ocorre que em períodos de avivamento essas realidades se tornam manifestas, esmagadoras, palpáveis, intensificadas, potencializadas, profunda e rasgadamente sentidas. A paixão por Cristo é muito mais intensa em períodos de avivamento, o arrependimento é muito mais rasgado, as conversões são muito mais dramáticas e numerosas até. Em terceiro lugar, os avivamentos também revitalizam uma igreja que está em estado de morte aparente. Avivamentos, meus irmãos, são um fenômeno do Espírito que revitaliza uma igreja definhada. Esta obra extraordinária do Espírito ocorre para trazer uma nova vitalidade a uma igreja aparentemente morta. O impacto causado pelo avivamento é esse exatamente aqui. A igreja recebe um novo ânimo, uma nova comunhão entre os cristãos, surge com muito mais amor e com Deus de maneira muito mais intensa, constante e comprometida. Ocorre também um novo interesse pela palavra de Deus, um novo interesse pela oração, um novo compromisso é assumido com a santidade na vida e também com a obra evangelístico-missionária. O interesse pelos meios de graça nesses períodos é bastante renovado. Durante os grandes despertamentos, pessoas cristãs sedentas não viam dificuldades em
viajar dezenas de quilômetros para ouvir um único sermão, e não raro elas, no final do sermão, insistiam com o pregador para que ele continuasse pregando, porque elas queriam mais, o seu coração pedia muito mais, e elas insistiam, dizendo aos pregadores: preguem, pregadores, porque nós andamos muito para virmos ouvi-lo. A comunhão, meus irmãos, e o zelo evangelístico são restaurados por verdadeiros avivamentos. Você pode perceber comigo que nas duas ocasiões em que Lucas mencionou um avivamento do Espírito sobre a igreja de Jerusalém, ele informou também que as consequências desses derramamentos eram o empenho evangelístico e o cuidado de uns crentes pelos outros, no contexto da igreja de Jerusalém. Isso está em Atos capítulo 2, versículos 42 e 47, em Atos capítulo 4, versículos 31 a 35. Então, notem que eu estou falando de uma obra extraordinária. Esta obra extraordinária de enchimento do Espírito Santo sobre uma igreja de maneira súbita, terrificante, perceptível, esmagadora, tem sido denominada esta experiência, eu digo, de avivamentos ou despertamentos espirituais, e eu destaquei 3 características de avivamentos para os meus irmãos. O avivamento é uma obra de Deus e uma obra soberana de Deus. Avivamento é uma bênção extraordinária sobre uma bênção ordinária. E, por fim, o avivamento revitaliza a igreja que está em estado de morte aparente. E aí eu chego às minhas conclusões, porque ditas essas coisas, deve-se enfatizar que a principal consequência do Espírito Santo, seja como ato contínuo na vida, na experiência normal dos cristãos autênticos, seja como vinda súbita e extraordinária no denominado avivamento, a principal característica desse enchimento é, sem dúvida, a santidade de vida. Não importa como o Espírito nos vem controlar, se gradativa ou repentinamente, se estamos sob o seu controle, a natureza santa do Espírito se refletirá em nossas palavras, em nossos sentimentos, em nossas ações e reações, na consciência, nas decisões, na vontade. Sim, meus irmãos, já que o Espírito é santo, alguém já disse, o efeito mais visível do seu controle na vida de alguém será a santidade. Se ser cheio do Espírito Santo está debaixo do seu controle de tal maneira que todo viver seja influenciado por ele, evidentemente, o resultado imediato de uma vida controlada pelo Espírito será santidade. Então, devemos orar por avivamentos. Devemos clamar para que Deus promova um poderoso avivamento do Espírito Santo sobre as nossas igrejas em nossas gerações. Nós devemos orar ainda, meus irmãos, por nós, sim, pela igreja brasileira como um todo, por nossa igreja local, mas também, especialmente, nós devemos orar para que o despertamento venha sobre aquelas igrejas daquelas nações que já foram grandes celeiros de missionários para o mundo e que hoje são consideradas nações pós-cristãs, nações completamente imersas no materialismo ateu. Agora, quero falar especialmente com os meus irmãos da Igreja Congregacional de Caruaru, da primeira. Por favor, me atentem para isso. Com ou sem avivamento, com ou sem aquela obra do Espírito que está no campo das possibilidades, com ou sem uma experiência de grande despertamento espiritual. Sim, há uma obra do Espírito a ser experimentada crescentemente como expressão da rica vida normal do Novo Testamento e que está no campo do nosso dever. Sejam os meus irmãos caracterizados pelo enchimento do Espírito. Que digam-se a respeito dos meus irmãos, que os meus irmãos são pessoas cristãs
cheias, controladas, dominadas, orientadas, guiadas pelo Espírito Santo. Então, até que venha o enchimento do Espírito, sejamos cheios do Espírito. É com isso que nós concluímos a nossa observação dos dois aspectos da obra do Espírito, chamada enchimento do Espírito ou avivamentos ou despertamentos espirituais. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te buscamos nesta hora, suplicamos de ti a experiência com estas coisas. Nós não queremos apenas conhecer estas coisas, nós não queremos apenas ser informado a respeito destas coisas, nós queremos que estas coisas sejam parte de nós, sejam refletidas na nossa experiência e sejam fruto, sim, Senhor, sejam fruto da nossa vida cristã, autêntica, normal. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que os meus irmãos estão em mais um dia do Senhor, mais um domingo em nossa quarentena. Preparemos o nosso coração, sirvamos a Deus ao longo de todo este dia e logo mais à tarde um outro vídeo será disponibilizado, desta vez para darmos continuidade às exposições a partir da vida do profeta Elias. Deus abençoe a todos os meus irmãos. Um fortíssimo abraço em todos vocês.